Eu saí do trabalho às 2 da tarde daquela quarta-feira, 3 horas antes do horário normal, porque o dentista da Larissa tinha remarcado a consulta dela de última hora e eu precisava buscar ela na escola antes que o sinal batesse. Larissa tem 9 anos. Cursa o 4º ano na Escola Municipal Dr. Ayrton Vieira, ali no bairro onde eu moro, em Caruaru, no agreste de Pernambuco. Eu dirigi rápido pela avenida, ainda de uniforme da oficina, com graxa na mão que eu nem tive tempo de lavar direito, pensando só em não deixar ela esperando sozinha no portão. Quando eu cheguei, o portão da frente estava fechado, porque as aulas ainda não tinham terminado, e eu decidi entrar pela lateral, pelo corredor que dá direto na sala dela, do jeito que os pais costumam fazer, quando chegam mais cedo e não querem incomodar a inspetora na entrada principal. Foi andando por esse corredor, perto da janela da sala de aula da Larissa, que eu ouvi uma voz de mulher, alta, dura, de um jeito que não parecia bronca de professora explicando matéria. Eu me aproximei devagar da janela sem fazer barulho, só para dar uma olhada antes de entrar. Um reflexo que eu nem sei de onde veio, e o que eu vi me paralisou de um jeito que eu não sei explicar direito até hoje. A professora, uma mulher que eu já tinha visto 2 vezes na reunião de pais, estava com o braço apertando o braço da Larissa, puxando ela para perto da lousa, na frente da sala inteira, e a Larissa estava com a cabeça baixa, os ombros tremendo, do jeito que criança treme quando tá tentando não chorar na frente dos coleguinhas. Eu fiquei ali colado na parede ao lado da janela, com a mão ainda suja de graxa fechada em punho, sem conseguir decidir se entrava gritando ou se ficava mais um segundo, escutando o que vinha depois. Antes de eu te contar o que eu fiz naqueles próximos instantes parado atrás daquela janela, e o que eu descobri nos dias seguintes sobre o que realmente vinha acontecendo dentro daquela sala, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se você acredita que nenhuma criança deveria sentir medo dentro do lugar onde deveria estar segura, se inscreve agora nesse canal e me conta aqui embaixo. Você já desconfiou de alguma coisa errada na escola do seu filho? Escreve uma palavra que seja, eu leio cada uma. Meu nome é Osvaldo Ribeiro, tenho 43 anos e sou mecânico há mais de 20 anos aqui em Caruaru, na mesma oficina onde comecei como aprendiz aos 19. A oficina fica na saída da cidade, perto da feira, um galpão simples com 2 elevadores e um monte de ferramenta que era do meu sogro, que me ensinou o ofício antes de morrer. Caruaru é terra de feira grande, de São João que lota a cidade inteira em junho, de gente trabalhadora que aprende cedo que ninguém dá nada de graça na vida. E é terra também onde todo mundo se conhece de algum jeito, onde notícia de escola vira assunto de bairro rápido. Eu casei com a Rosângela em 2011 e ela hoje trabalha como auxiliar de enfermagem no posto de saúde perto de casa. Nós tivemos só a Larissa, depois de 2 anos tentando, e desde que ela nasceu, eu prometi para mim mesmo que ela ia crescer, numa casa onde nunca precisasse ter medo de nada. A Larissa sempre foi menina quieta, estudiosa, do tipo que organiza o material escolar na noite anterior sem ninguém pedir e que nos últimos meses tinha começado, sem eu prestar muita atenção, a reclamar de dor de barriga toda manhã de segunda-feira, bem na hora de ir para a escola. Eu preciso ser honesto sobre uma coisa que eu não tenho orgulho nenhum. Eu tinha notado nas últimas semanas que a Larissa ficava quieta demais na hora do jantar, que ela parou de contar história engraçada da escola do jeito que fazia antes, que ela começou a fazer xixi na cama de novo, coisa que já tinha parado desde os 6 anos. E eu fui deixando passar, achando que era fase, que era coisa de criança que passa sozinha, porque a rotina de oficina não deixava tempo, sobrando para eu sentar e perguntar direito o que estava acontecendo. A Rosângela comentou comigo, umas 2 semanas antes daquele dia na janela, que a Larissa tinha chorado escondida no banheiro depois de fazer a lição de casa, e que quando ela perguntou o motivo, a menina só respondeu que tinha errado uma continha e tinha vergonha. Eu respondi que criança chora por qualquer coisa mesmo, sem aprofundar, sem imaginar que aquilo podia ser o início de alguma coisa maior. E foi assim que eu, sem perceber, fui deixando os sinais pequenos passarem, até aquela quarta-feira em que eu vi com os próprios olhos o que estava por trás de cada dor de barriga de segunda-feira. Eu fiquei parado atrás daquela janela uns bons 5 segundos, que pareceram 5 minutos, com o coração batendo tão forte que eu sentia ele no ouvido. E eu tomei uma decisão que até hoje eu não sei se foi a certa. Eu não entrei gritando. Eu respirei fundo, limpei a mão suja na calça do uniforme.
e fui até a porta principal da sala, batendo devagar, com uma calma que eu tive que forçar de dentro de mim para fora. A professora largou o braço da Larissa na mesma hora, virando para mim com um sorriso rápido demais, do tipo que troca de máscara num piscar de olho, e falou: "Seu Osvaldo, que surpresa." A Larissa estava dispersa. Eu só estava chamando a atenção dela. A Larissa levantou a cabeça, os olhos vermelhos, e quando ela me viu na porta, ela correu e agarrou minha perna com os 2 braços, do jeito que ela não fazia desde pequenininha. Eu peguei ela no colo, na frente da turma inteira, e falei só: "Eu vim buscar minha filha mais cedo hoje." E saí dali sem dar satisfação nenhuma, com a Larissa grudada em mim, tremendo ainda. No carro ela ficou calada os primeiros minutos, olhando pela janela, e eu não forcei nada, só dirigi devagar, do jeito que se dirige quando se tá com medo de assustar alguma coisa frágil demais. Foi ela mesma que quebrou o silêncio com uma voz pequena, perguntando se eu tinha visto o que a professora fez. Eu respondi que sim e perguntei, com o peito apertado, se aquilo já tinha acontecido antes. A Larissa ficou um tempo calada, mexendo na alça da mochila, e depois falou a frase que eu ia carregar comigo pelos dias seguintes: "Pai, não é só hoje não. Ela faz isso quase toda semana. Só que sempre depois que os outros pais já foram embora. Se você chegou até aqui comigo, você já entendeu que aquilo que eu vi pela janela não era coisa de um dia só. Antes de eu te contar o que eu descobri, nos dias seguintes, conversando com outras mães, com a diretora e com uma pessoa que eu nunca imaginei que ia precisar procurar, deixa nos comentários uma coisa. Você acha que eu fiz certo em entrar com calma? Ou eu devia ter gritado ali mesmo? E se inscreve no canal, porque a parte mais difícil dessa história ainda vem agora." Nos dias seguintes eu conversei com 3 mães na porta da escola, sem alarde, só perguntando, com cuidado, se os filhos delas também reclamavam, de dor de barriga ou de medo de segunda-feira. 2 delas ficaram caladas, olhando para o chão, antes de admitir que sim, e uma contou que o filho tinha parado de falar em sala de aula havia meses, coisa que a professora chamava de timidez, mas que agora, ouvindo a minha história, ela via diferente. Eu levei aquilo direto para a diretora, a dona Marlene, numa sexta de manhã, e contei exatamente o que eu tinha visto pela janela. A diretora ficou séria. Disse que já tinha recebido um comentário isolado antes, mas sem prova nenhuma para agir, e que ia abrir uma sindicância interna imediatamente. Ela pediu que eu e as outras mães registrássemos um relato por escrito. E nos dias seguintes, mais 2 famílias procuraram a escola por conta própria, depois de saber que não estavam mais sozinhas. A Secretaria de Educação foi acionada, e a professora foi afastada enquanto o processo corria, sem contato nenhum com os alunos durante a investigação. Eu acompanhei a Larissa a um psicólogo infantil aqui em Caruaru, a doutora Camila, que explicou que o medo e a dor de barriga eram sintoma clássico de ansiedade escolar ligada a maus tratos, e que criança pequena, muitas vezes, não tem vocabulário para contar o que sente, só o corpo para mostrar. Depois de 2 semanas, a sindicância confirmou o relato de 6 famílias diferentes, e a professora foi desligada da rede municipal, com o caso encaminhado ao conselho tutelar. A Larissa voltou aos poucos a contar a história de novo no jantar, e a Rosângela chorou de alívio na primeira noite que a menina dormiu inteira sem molhar a cama. Hoje, meses depois, a Larissa tem uma professora nova, e ela mesma pediu para participar da feira de ciências da escola esse ano, coisa que ela nunca tinha topado fazer antes. Eu tenho 43 anos e aprendi que sinal pequeno, dor de barriga de segunda-feira, criança calada demais não deve ser ignorado, mesmo quando a rotina não deixa tempo sobrando. Se você desconfia de alguma coisa na escola do seu filho, escreve "Vou perguntar" aqui embaixo. E pergunta mesmo com calma essa semana. E se inscreve no canal, porque toda semana eu conto uma história dessas sobre família e sobre os sinais que a gente aprende, às vezes tarde demais, a não ignorar.